Fala, seu aluno, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Bom, nesse vídeo nós iremos tratar sobre a derivada do produto entre três funções, né? Para aquela turma que acha que isso não é possível. Mas será que isso é possível? Como seria uma derivada de três funções, né? De uma função entre três variáveis? Será que isso é possível? Bom, antes da gente iniciar o nosso vídeo, certo? Peço a vocês aí que me ajude da forma que eu estou lhe ajudando. Não custa nada, já está aqui no vídeo. Deixa o like aí, se inscreva no canal, certo? Aperta o sininho para o YouTube entender que vocês estão gostando do canal, que o canal está sendo produtivo para a sua vida, que está fazendo com que você chegue aí no ápice, na zeugma, na zênite aí do seu conhecimento, beleza? Então, não esqueça de fazer isso, certo? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos iniciar o nosso vídeo, né? Então, a ideia é o seguinte, nós já sabemos como se comporta uma derivada entre duas funções, né? Para relembrar, aqueles alunos que não têm uma noção de derivada do produto, derivada do quociente, vamos relembrar a derivada do produto, né? Então, a derivada do produto seria, eu vou criar aqui uma certa função, vou dizer que h está em função de y, né? E aí eu tenho duas funções, eu tenho z e tenho O, né? E tenho O. Vamos imaginar dessa forma aí. Como seria a derivada dessa função? Bom, nós derivaríamos da forma que a regra fala, né? Onde nós derivamos o primeiro termo, né? Quando eu coloco esse risco aí, eu estou dizendo que eu estou derivando em relação a y, né? Então, essas funções estão sendo derivadas em relação a y. Continuando, nós derivamos a primeira e repetimos a segunda variável, né? Mais a soma da primeira, derivando aí agora a segunda variável. Então, essa é a ideia da derivada do produto, né? Só que aqui nós estamos relacionando a dois termos, né? A duas variáveis, né? Uma função com duas variáveis. Então, vamos saber se realmente é possível utilizar essa regra numa função com três variáveis, certo? Então, como ficaria isso aqui, ó? Essa função derivada na regra do produto. Será que eu posso aplicar essa mesma regra para três funções, né? Três variáveis? Vamos saber. Então, se eu fizer isso aqui, ó, utilizando a regra, estou derivando, né, a minha função em relação a x. Logo, isso aqui, galera, quando eu boto essa linha aqui, é o mesmo que em relação a x, certo? E aí eu faria com todos essas variáveis, ok? Todas essas funções. Então, derivando isso aqui, ó, essa função entre três produtos, seguindo a regra do produto, entre três variáveis, ficaria dessa forma, né? Nós temos aqui o u, vou derivar a primeira, né? E repito as outras funções. Na verdade aqui é v, né? Presta atenção, professor. Pronto, ficaria dessa forma, né? E teríamos aí a mesma regra para duas variáveis, utilizando aí as três variáveis, certo? A mesma regra do produto. Então ficaria o seguinte: derivei a primeira, repeti as demais variáveis. Agora, eu mantenho a primeira função e derivo a segunda variável, né? Agora, eu mantenho a primeira e a segunda função e derivo a terceira variável. A ideia desse vídeo, turma, é dar mais uma técnica, mais um recurso para que você não se espante na hora de resolver alguma questão aí em sua faculdade ou no Enem, né? Se cair alguma questão e você tiver habilidade de integração e derivada, você pode utilizar normalmente. Ou até mesmo em provas aí de exames de mestrado, doutorado, certo? Então,
A ideia é saber se isso aqui realmente é possível. Será que isso está certo? Utilizando a regra do produto de duas derivadas, né? De duas variáveis, aplicando em três variáveis, será que isso está correto? Bom, então veremos como proceder, certo? Para encontrar a derivada de um produto entre três funções, certo? Então, a gente quer saber se isso aqui realmente, né? Se isso aqui realmente é válido. Ok? Então vamos lá. Para essa demonstração, vamos partir do conceito da derivada de duas funções, né? Como a gente fez aqui agora. Certo? Vamos partir do conceito de derivada entre o produto de duas funções, certo? Então, como seria isso aqui no produto de duas funções? Então, teremos, né? Temos o seguinte: a função, certo? Em relação a x, será igual... como é duas funções e nós temos aqui três variáveis, então ficaria o seguinte, ó. Vamos imaginar que nós temos a derivada da primeira. Quem é o primeiro produto? Aluno, o primeiro produto é o V, né? O V, certo? E vocês lembram que a regra de duas funções deriva a primeira e repete a segunda função. Então eu derivei a primeira, eu estou dizendo que minha primeira função é o V, e repito aí a minha segunda função. Ok? Mais, né? A soma da derivada em relação a x, mantenho a primeira, não é isso? Mantenho a primeira. Certo? Mantenho a primeira. E derivo a segunda, né? Ok? Utilizamos aí a regra para duas variáveis, certo? Então ficaria dessa forma. Agora, qual seria o próximo passo? Então, se a gente quer derivar as três funções, né, podemos aplicar esse conceito aí do produto repetidamente, né? Repetidamente, certo? Então isso vale para o produto entre três ou mais funções, certo? Então fazemos uma pequena alteração aí na forma de escrever a função. Fizemos essa pequena alteração. Então a derivada será. Então a derivada será. Derivada será. Isso aqui, né? Será isso aqui que multiplica o meu W, né? Minha função W mais a minha primeira função que multiplica a derivada de W. Ok? Certo? Agora, vamos aplicar aí a distributiva, né, dessa função. Então, vou colocar aqui, ó, aplicando a distributiva
temos, aplicando a distributiva, temos a função, né? Temos a função igual. Lembra da regra do produto entre duas funções? Foi o que a gente fez, ó. Vamos aplicar essa regra aqui, ó. Estou derivando duas funções. Então, produto de duas funções. E isso aqui vai ficar o seguinte, ó. Nós vamos ter a derivada da primeira, certo? Repete a segunda, ok? Mais a derivada, repete a primeira e deriva a segunda, né? Isso aqui é a regra do produto entre duas funções. E tudo isso aqui, peraí que eu esqueci de colocar ali o risquinho, né? Essa linha significa que a gente está derivando em relação a x, então não pode esquecer, certo? E multiplica aí o W que está lá fora, certo? Ok? Então, do outro lado, nós teremos mais o U e o V, eles estão sendo repetidos, né? Aqui, ó. E estão multiplicando W derivado. Agora, teremos, né? Após essa distributiva, nós percebemos que, dessa forma, nós temos aqui, galera, ó, o W eu vou distribuir aqui, né? Então, ali vai ficar U', V e W. Mais, distribuindo aqui agora, ó, nós vamos ter o V, V derivado, né? E W. Mais a nossa derivada em função de W. Agora eu lhe pergunto, a regra do produto entre duas funções, ela vale para três funções ou mais funções? Logicamente, comprovamos que a regra do produto vale para duas ou mais funções. Beleza? Bom, alunos, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse foi um vídeo para ajudar a você resolver uma função, derivar uma função com mais variáveis, né? Espero que tenha ajudado. Valeu, aluno. Não se esqueça de deixar seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, certo? E nos vemos aí no próximo vídeo. Um abraço, valeu, monstro, fica com Deus, boa sorte e até mais.